Dando continuidade, então, ao aquecimento global e efeito estufa, nós vamos falar de algumas coisas que ficaram pendentes. Como o que fazer, por exemplo, para minimizar o aquecimento global. A natureza já faz isso através do processo chamado fotossíntese, tá? O que significa que quanto mais planta nós tivermos, mais ela irá fixar esse gás carbônico na natureza, né? E isso vai fazer com que diminua o efeito do aquecimento global. Outra coisa, nós vamos ter aí vários fatores que marcaram esse excesso do CO2, desse aquecimento global, a partir da Revolução Industrial, como nós falamos. O excesso da população humana, né? A quantidade de seres humanos, a produção de gado, a produção de animais de fins alimentícios, tudo isso vai aumentar a emissão desses gases poluentes, como o gás metano, o gás carbônico, que é o CO2, e outros gases aí que vão intensificar esse efeito global, do aquecimento global. O que vai acontecer com o planeta devido ao aquecimento global? Bom, as temperaturas do planeta vão aumentar, isso vai prejudicar as plantas, e nós sabemos que nós dependemos das plantas, que elas são a base da cadeia alimentar nossa. Não só as plantas, como também a temperatura dos mares aumenta, e isso vai afetar as algas, levando elas à morte. Se diminuir a quantidade de algas, também diminui a quantidade de O2 na atmosfera. As algas que são o verdadeiro pulmão do mundo. E se aumenta em excesso a temperatura do planeta, as plantas que são o nosso refrigerador natural e que são as fixadoras de gás carbônico, elas não vão conseguir sobreviver e elas acabam morrendo. Se elas acabam morrendo, a questão da umidade do ar e da produção de chuva também vai ser modificada, vai ser diminuída. Vai aumentar as áreas em desertificação, que a floresta morrendo, vai ter ali um excesso de uma perda do solo, dos nutrientes, tornando esse solo pobre. Ele vira um solo arenoso e aí avançam as fronteiras desertificadas no planeta. Outra questão é o aumento de pragas devido ao excesso de temperatura, e essas pragas automaticamente vão avançar em cima das nossas lavouras, o que no geral vai piorar a questão da fome no planeta. Então, nós temos que ter um equilíbrio tênue entre a quantidade de gases que nós liberamos para a atmosfera e a quantidade de gases que o próprio planeta, a própria natureza pode absorver aí, transformando isso na forma de calor e passando esse gás carbônico, que ele vai se reiterar na cadeia carbônica dos compostos orgânicos através da fotossíntese ao longo da cadeia alimentar, para que tenha um balanço entre essa produção de emissores e essa absorção desses emissores, a descontaminação disso, para que o efeito estufa continue sendo legal, mas que o aquecimento global seja diminuído. Para vocês terem uma ideia, eles falam de um aquecimento na temperatura a cada 100 anos de 5 graus, aumentar a temperatura do planeta inteiro. Isso vai mexer, obviamente, com as plantas, com os animais endêmicos, com a distribuição de vida no planeta. Bom, isso é só um início. Só para completar aqui, lembrando que o efeito estufa é a passagem dos raios solares para a atmosfera do planeta, que bate no planeta, aquece e ele libera ondas na forma de calor, tá? Esse calor fica retido por causa da presença desse cobertor formado por gases como o CO2. O problema vem a partir da Revolução Industrial no nosso planeta, a partir do século XIX,
onde nós vamos ter um excesso de queimadas, um excesso de produção, de consumo. A vinda das indústrias vem primeiro com as máquinas a vapor, que era através da queimada de carvão, utilizava o carvão como energia principal, e o carvão, obviamente, vem das plantas, né? E com isso desmatava as florestas, fazia-se o carvão e ainda liberava o CO2 para a atmosfera. Então, esse excesso, logo depois a gente substitui essa fonte de energia pelo petróleo, e do petróleo vem, né, o óleo diesel, vem a gasolina, o gás de cozinha. Tudo isso vai sendo liberado para a atmosfera e aumentando a espessura desse cobertor, que faz com que aumente a temperatura do planeta. O excesso de seres humanos também no planeta, de sua distribuição, tudo isso vai afetar e aumentar o aquecimento global. E é isso, primeiro ano. Até a próxima, espero que todos estejam bem.